Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. Negação da realidade. É assim que vivem hoje os ministros do STF sancionados internacionalmente por abusos e perseguição judicial. Um dia depois da revista americana Newsweek publicar um artigo mostrando que Alexandre de Moraes emitiu mandado de prisão para uma cidadã americana que fez críticas à corte, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, declarou solenemente: nenhuma decisão do STF brasileiro tem pretensão de alcance extraterritorial. Segundo ele, abre aspas, nós, eles, os ministros, só cuidamos do nosso jardim. E Barroso acrescentou ainda que não existe caça às bruxas ou perseguições políticas. Bem, o papel aceita qualquer coisa, mas essa desconexão com a realidade fica evidente a qualquer observador minimamente isento. E é o que a gente vai tratar hoje, a partir de agora, do Última Análise, além, é claro, dos temas de relevância, de importância do dia lá no Congresso. Para isso, convido você para vir com a gente. E tem a presença hoje de um convidado especial, o Renan Ramalho, que está no telão com a gente. O Renan é editor de Justiça da Gazeta do Povo. Tudo bem, Renan? Bem-vindo. Olá, Tosi. Boa noite. Boa noite, Kilter, que está aí no estúdio. Um prazer estar aqui com vocês. E ao teu lado está ali o Deltan Dallagnol também. Salve, Dallagnol. Bem-vindo. Tudo certo? Grande Tosi, Renan, Gui, audiência maravilhosa da Gazeta do Povo. Guilherme Kilter, tudo certo? Tudo certo, Tosi. Boa noite para você, o Deltan, o Renan, principalmente a nossa audiência, querida. Então vamos lá. O negacionismo da realidade agora é oficial do Supremo. Logo na abertura da sessão plenária do STF, nesta quarta-feira, o presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que se sentiu motivado a fazer uma manifestação formal sobre as sanções norte-americanas impostas ao Brasil. Durante a fala, Barroso disse que não existe censura no Brasil. No Brasil, não existe censura. Simplesmente não é um fato. Eu afirmaria que vigora a mais plena liberdade de expressão. Eu sou uma pessoa que leio de tudo, todos os dias. E eu recebo diariamente, como muitos de nós possivelmente, manifestações em veículos de imprensa e em blogs com as críticas mais ácidas ao governo, mais ácidas ao Congresso e, sobretudo, ao Supremo Tribunal Federal. Muitas delas grosseiras e ofensivas. Todos esses veículos continuam no ar, sem qualquer tipo de abalo. Lê quem quer, acredita quem quer. A ideia de que no Brasil existe censura simplesmente não corresponde à realidade de qualquer pessoa que esteja no país prestando atenção no que aconteça. As remoções de conteúdo, segundo mais uma vez explicou o ministro Alexandre de Moraes, se referiam a crimes de ameaça, não crimes de opinião. O exemplo mais emblemático era o da postagem que fornecia o endereço do delegado que conduzia determinado inquérito, com o nome de sua mulher, de seus filhos, e convocava as pessoas para irem hostilizá-lo e ameaçá-lo. Isso não é liberdade de expressão em lugar algum do mundo. Portanto, e além disso, nenhuma decisão do Supremo Tribunal Federal brasileiro tem pretensão de alcance extraterritorial. Nós só cuidamos do nosso jardim e já dá um bocado de trabalho. Portanto, ninguém está aqui querendo impor decisão brasileira fora do Brasil, simplesmente não corresponde aos fatos. Só cuidando do próprio jardim, mas esse jardim aí parece que tem lá um puxadinho, né, lá na Flórida, enfim, em Washington, em outros lugares tem também. Tem as suas casas de verão, ali, né? As casas de verão. A gente quer daqui a pouco mostrar uma reportagem da Newsweek que mostra exatamente o contrário do que disse o ministro Barroso. Mas antes de a gente entrar nesse tema propriamente, com o comentário de vocês, queria saber só do Renan Ramalho, Renan, como que está a articulação lá pela votação da urgência do projeto de anistia, né? Estão dizendo que ainda sai hoje esse negócio. Talvez saia mesmo? Olha, a princípio esse é o acordo, né? Desde ontem aí os deputados da direita, que é perseguida pelo Supremo, têm garantido que isso
estaria na pauta, mas está um vai e vem desde ontem e ainda é incerto. O grande temor aqui é essa direita tomar uma bola nas costas, de não ser efetivamente pautada e votada, ou outra possibilidade é, em sendo votada a urgência, ela ser rejeitada pelo plenário. E aí tudo volta a estaca zero em relação à anistia. Há uma pressão imensa dos líderes, da maioria deles já, sobre o Hugo Mota para colocar isso em votação, mas nada garante que o conjunto dos deputados no plenário, que aí votam livremente, não necessariamente, vamos dizer assim, vinculados à posição dos seus líderes, que aparentemente querem realmente colocar isso em votação, sigam a orientação dos partidos, portanto, eles podem rejeitar essa urgência. A gente vai ver isso, o dia acabou sendo muito ocupado, né, pelas discussões ainda da PEC da imunidade, que é, aí sim, um anteparo maior que vários desses parlamentares querem colocar em relação ao Supremo, que pode realmente dificultar a abertura de ações penais contra eles, contra os deputados e senadores, né, condicionando a prévia autorização de cada casa, e aí sim a gente vai ver como é que fica a questão da anistia. Claro que também aqui há muita dúvida sobre o texto, né? Vai ser designado um novo relator para costurar o texto na votação de plenário, e o texto em si, que é o mérito da proposta, ainda pode passar por alguns ajustes. Ainda hoje a gente vai falar sobre a PEC da imunidade, ou a PEC da blindagem, como alguns estão dizendo, mas começamos com essas declarações do ministro Barroso. Eu queria repercutir com vocês. Deltan Dallagnol, o STF só cuida do seu próprio jardim, e isso foi afirmado categoricamente pelo Barroso. A gente vai ver daqui a pouquinho na matéria da Newsweek que não é bem assim, né? Provas documentais de que eles realmente cantam de galo em outros terreiros. Mas qual a tua primeira impressão desse discurso, dessa manifestação do Barroso, Dallagnol? O Jardim do Supremo Tribunal Federal é o mundo. Essa é a verdade. Não basta eles serem juízes sobre o Brasil, eles se arrogam mandar no que acontece no exterior, desde que sejam críticas ao Supremo Tribunal Federal, manifestações que desagradem, liberdade de expressão que só existe quando não está em desacordo com a cartilha supremista. Barroso disse que ninguém foi censurado. Ou se foi censurado é porque constituíam crimes de ameaça e jamais crimes de opinião. Qual foi o crime de Monark, ministro Barroso? Monark simplesmente questionou as urnas eletrônicas. Onde está a ameaça? Onde está a violência? Aí a gente tem, no máximo, uma crítica legítima, legal, que não tem nenhum óbice, nem na Constituição, nem nas leis, mas foi censurada. Onde estão os crimes de ameaça de Rodrigo Constantino, da ex-juíza Ludmila Grillo? Onde estão as ameaças de Flávia Magalhães, Alan dos Santos? Onde está a ameaça de Homero Marchese? E a revista Oeste, desmonetizada com base na criatividade? E a revista Timeline? E o banimento do X? O banimento da Rumble? Quando a gente vai aos fatos, os fatos não sustentam as afirmações do ministro Barroso. Como uma nuvem, como uma estrutura construída no ar, ela rui, ela vai à terra, porque ela não tem pilares de sustentação na realidade. O ministro Barroso, ele está criando uma fantasia, um mundo que na verdade não existe. Se o jardim do ministro Barroso é o mundo, a gente pode dizer que é o mundo da sua imaginação. A realidade é muito mais dura do que isso. A realidade é de milhares de pessoas censuradas. Quando a gente vai fazer as contas, a gente passa das centenas olhando para os papéis do Congresso americano, que vieram à tona a partir da revolução do Twitter, muito bem examinados pela Gazeta do Povo. Quando a gente vai olhar a condenação das pessoas do 8 de janeiro, aí já passa a casa dos milhares. E a gente tem ainda jornalistas, influenciadores, críticos do Supremo Tribunal Federal, pessoas silenciadas pelas mais variadas razões,
algumas por estarem sob medidas cautelares do Supremo, como Felipe Martins, como Bolsonaro. E a questão que fica que o Supremo Tribunal Federal deve responder é: quantas pessoas foram caladas pelo Supremo Tribunal Federal? E essa questão é absolutamente importante porque ela encerra em si 3 coisas. Em primeiro lugar, uma violação ao direito substancial das pessoas à liberdade de expressão. Em segundo lugar, uma violação a regras processuais, ao devido processo legal, ao se impor sigilo sobre processos que jamais deveriam existir. E, em terceiro lugar, ela revela um desbalanço entre os poderes. Um país em que o Senado se cala e se omite diante de atrocidades, arbítrios e abusos supremos. Um Supremo hipertrofiado. Essa pergunta, quantas pessoas foram caladas pelo Supremo, é uma pergunta que ninguém pode responder, a não ser o próprio Supremo Tribunal Federal, que não só pode, mas como tem um dever constitucional e legal, por transparência, aquela que Barroso invoca existir, mas que existe, mais uma vez, apenas no mundo da sua imaginação. Essa pergunta, sim, é a pergunta que ele deve responder. E que encerra esses 3 grandes abusos do Supremo numa única forma, brilhantemente colocada pela Gazeta. Quantas pessoas o Supremo silenciou? É isso que o Brasil quer saber. Pois olha, o ministro Barroso insistiu que não existe caça às bruxas no Brasil, como apregoado, como dito por Donald Trump, e ele classificou ainda como injustas as punições aplicadas pelos Estados Unidos a empresas, trabalhadores e juízes brasileiros. E, portanto, acho que é meu papel como presidente do Supremo restabelecer a verdade dos fatos, porque é o máximo que a gente pode fazer na vida, restabelecer a verdade dos fatos. Portanto, nesse contexto, é profundamente injusto punir o Brasil, punir os brasileiros, punir as empresas brasileiras, punir os trabalhadores brasileiros por uma decisão que foi amplamente baseada em provas acompanhadas por toda a imprensa internacional. E também não é justo punir os ministros que, com coragem e independência, cumpriram o seu papel. No Brasil, a ampla maioria da sociedade reconhece que houve uma tentativa de golpe e que foi importante julgar os seus responsáveis. Essa é a verdade dos fatos, contada objetivamente, sem adjetivos. Portanto, esse pronunciamento é um chamamento ao diálogo e à compreensão pelo bem dos nossos países e de uma longa amizade e da justiça, em nome da Constituição e das leis, esse tribunal, por juízes independentes e corajosos, conseguiu fazer. Guilherme Kilter, sentiu o golpe, né, nessa fala? Sentiu. Galvão, diga lá, Tino. Sentiu. E sentiu pesado. Essa fala do Trump de que existe uma caça às bruxas contra Jair Messias Bolsonaro pegou não só no Alexandre de Moraes, como em toda a turma, em todos os 11 ministros do STF. E, de fato, esse pronunciamento do Barroso escancara isso, ainda mais com o presidente. Por que ele fala só agora? Acho que, de fato, eles estão com medo das sanções. Não é à toa que o Fux deu o voto que deu, com 300 não sei quantas páginas, horas e horas de voto, querendo anular os supostos crimes do Bolsonaro e do golpe. Porque não houve golpe. E a verdade é essa. O Barroso falou que não existe censura no Brasil, não existe caça às bruxas. Ora, tente chamar o Lula de ladrão no Brasil para ver o que acontece. Seja você um parlamentar como Nicolas Ferreira, ou uma senhora, uma cidadã normal, no meio da rua, e ver se não vai ser aberto inquérito, uma investigação contra você. Tente criticar os ministros do STF como fez o Daniel Silveira, um parlamentar que tem imunidade sobre toda e quaisquer palavras que ele disser e foi preso por conta disso. Tente criticar quando você vê um ministro no avião, no aeroporto, tente criticar o ministro para você ver se a Polícia Federal não vai te receber na hora do desembarque. Tente, e para mim isso é pior ainda, ser um desses veículos de imprensa, como a Revista Oeste, como a Jovem Pan, como a própria Gazeta do Povo, que sofreu censura durante o período das eleições. Tente ser a Brasil Paralelo e, em um documentário, contar a história da facada de Jair Bolsonaro, perguntar e questionar quem mandou matar Jair Bolsonaro, e você vai ver se existe ou não censura no Brasil. E é claro que existe. Agora repara, em nenhum momento eu falei de nenhum deputado de esquerda, de nenhum veículo de esquerda, mais enviesado à esquerda, porque não acontece. É só de um lado no Brasil.
Eu concordo, ainda existe liberdade de expressão no Brasil, mas ela não é plena. Ela é sim violada constantemente por esse tribunal, que só sabe colocar suas decisões em cima da população como cabresto. E aí o que a gente tem é ou se aliar ao discurso que eles querem que a gente fale, ou ter as nossas redes sociais derrubadas, ser investigado em inquérito, ou até, quem sabe, ir para a prisão. Quantos e quantos manifestantes do 8 de janeiro a gente viu presos simplesmente por posts em redes sociais? Não tinha vídeo deles quebrando nada, não tinha prova deles ameaçando ninguém, não tinha evidência nenhuma de que eles estavam pedindo golpe de Estado. Bastava uma simples publicação no Twitter em que um ou outro tinha 2 seguidores criticando o PT, criticando Lula, criticando a Dilma, e eles já foram presos por conta disso, simplesmente porque estavam no dia 8 de janeiro, taxados como golpistas, como violação ao Estado Democrático de Direito, e aí tomaram 10, 14, 17 anos. Amanhã eu vou visitar a Sônia aqui no Complexo Penal de Pinhais, que está presa, foi condenada a mais de 14 anos, uma senhora de 68 anos, que não tem rede social, que nunca publicou nada, que não apoiou publicamente nenhum político, estava lá em Brasília e foi simplesmente presa porque estava no lugar errado, na hora errada. Essa é a verdadeira democracia que a gente tem aqui no Brasil. Então sim, existe uma caça às bruxas contra todo brasileiro de direita, contra os nossos representantes políticos de direita e principalmente contra Jair Messias Bolsonaro. Eu já vou querer ouvir o Renan Ramalho também sobre o contexto, né, na cobertura do judiciário lá em Brasília, e como que os ministros querem fazer passar essa normalização das coisas às pressas, né, tentar normalizar quanto mais rápido possível passar essa sensação. Mas deixa eu só colocar aqui um contexto importante. Essas declarações do Barroso foram dadas um dia depois da revista americana Newsweek, uma das mais tradicionais e importantes dos Estados Unidos, publicar uma reportagem que mostra justamente o contrário, que sim, o STF brasileiro se arvorou do direito de dar ordens judiciais extraterritoriais. E trouxe como exemplo mais eloquente disso o caso de Flávia Magalhães, brasileira naturalizada nos Estados Unidos, que mora na Flórida já há 22 anos. Flávia fez postagens nas redes sociais em 2022 criticando o presidente Lula e o judiciário brasileiro. Em fevereiro de 2024, o STF decretou a prisão preventiva de Flávia, por causa das críticas que ela fez às instituições. Flávia conseguiu retornar para os Estados Unidos, mas antes de saber da ordem de prisão, ela disse que nunca tinha sido oficialmente notificada das determinações de Moraes que levaram ao bloqueio das contas dela na plataforma X, do perfil dela no X. A ordem de prisão preventiva foi expedida pela suposta desobediência às diretrizes secretas do tribunal, diz a revista americana. Agora, né, será que Luiz Roberto Barroso não sabe do caso dessa brasileira naturalizada americana? Quando ele diz, né, com todas as letras, não existe decisão extraterritorial do Supremo Tribunal Federal. Renan, deixa eu ouvir você. Uma coisa são essas declarações repetidas dos ministros, está tudo normal, está tudo dentro das regras, tudo dentro do devido processo legal. Outra coisa é o que os juristas, o que os observadores do direito percebem ao contrapor os fatos, não é? Que é o caso da Flávia, essa brasileira naturalizada americana, que teve que se escapar aqui do Brasil, voltar para o país onde ela é naturalizada, porque estando aqui tinha uma ordem de prisão contra ela pelas críticas que ela fez na plataforma X lá nos Estados Unidos como cidadã americana. Olha, Tosi, eu te garanto que os ministros sabem de tudo o que acontece. Eles são os condutores desse processo. Então, muitas vezes a gente fica com a impressão de que eles vivem em outra realidade. De certa forma, eles vivem, sim, porque eles vivem sendo bajulados, né, pelos políticos, empresários, jornalistas que frequentam o Supremo. Mas é claro que eles sabem do caso da Flávia. Isso está sendo noticiado há muito tempo, já foi pela Gazeta, por outros veículos, agora na imprensa americana. Há também, obviamente, o caso do Rodrigo Constantino, o caso do Paulo Figueiredo. É claro que eles sabem disso, mas o ministro Barroso, como todo bom advogado, e também o ministro Alexandre, o ministro Gilmar, são muito bons de retórica e muitas vezes eles apresentam algumas falácias que são muito simples de serem desmascaradas, que é pegar a parte pelo todo, ou seja, eles pinçam alguns elementos bastante verossímeis e apresentam como se fosse toda a realidade. Então, esse caso
da Flávia. É evidente, uma pessoa que mora nos Estados Unidos, uma brasileira, e que obviamente deveria ter sua liberdade de expressão resguardada não apenas pelos Estados Unidos, onde ela é cidadã, mas pela jurisdição brasileira também, pelo Supremo Tribunal Federal. É uma cidadã brasileira também, não só americana. Mas portanto, e é evidente que isso acontece, né? O caso da Rumble, que o Deltan citou mesmo, o ministro Alexandre de Moraes algumas vezes determinou que a Rumble, que está baseada nos Estados Unidos e que nem opera mais no Brasil, que está bloqueada no Brasil, de funcionar no Brasil, guarde dados de residentes ou cidadãos americanos que postam nos Estados Unidos, que publicam nos Estados Unidos, corte a monetização desses influenciadores, ou seja, para guardar esses dados também para eventualmente fornecer ao Supremo, e além disso, bloqueiam e fica uma coisa meio nebulosa, até que ponto, e eu acho que é propositalmente confusa essas decisões, qual o alcance exato dessas restrições, porque isso cria uma série de obrigações para as empresas, ainda que em solo americano. É importante lembrar, inclusive, sobre esse alcance extraterritorial, que tem uma decisão de 2023 que é pouco falada, mas que está sendo objeto de análise nos Estados Unidos, naquela investigação comercial aberta pelo Trump, sobre uma decisão em que o próprio Supremo contornou o tratado bilateral entre Estados Unidos e Brasil, conhecido como EMLAT, segundo o qual as decisões judiciais, toda decisão judicial no Brasil que afete alguma pessoa, algum interesse em território americano, obviamente tem que passar pelo judiciário americano. Ela passa por um crivo, uma análise para ver se essa determinação corresponde a alguma, se há correspondência na lei americana, se ela não é ilegal nos Estados Unidos. Isso é muito frequente em cooperações jurídicas. O Deltan conhece bem essa situação. Mas em 2023 o Supremo contornou isso quando as determinações são destinadas às redes sociais. Então eles disseram que basicamente que se elas estão disponíveis na internet dentro do Brasil, eles podem fazer um bypass, eles podem saltar esses procedimentos judiciais para que elas cumpram de imediato. Então o próprio Supremo está contornando o tratado e está tentando fazer de maneira legalizada, via decisão judicial, o que é muito heterodoxo e, obviamente, que isso está sendo olhado, e nos Estados Unidos eles conhecem bem a legislação deles em relação à liberdade de expressão. O setor de tecnologia é um setor altamente prestigiado, com desenvolvimento de inteligência artificial, com uma série de novas tecnologias, que é do maior interesse do Donald Trump, e é claro que eles estão olhando para essa regulação que o Supremo tenta fazer de maneira um pouco atabalhoada e de maneira muito heterodoxa, para dizer o mínimo, sem passar pelo Congresso, obviamente, e é claro que eles estão de olho nisso. Então, todo esse discurso que o Barroso apresenta, ele aparentemente tem a intenção de seduzir a imprensa nacional ou estrangeira, mas é claro que aos olhos de quem entende, e eu acho que no governo americano o pessoal está bem atento em relação ao que acontece realmente, que isso não é tão verdade assim. Pois é, esse negacionismo do Barroso acaba colidindo com os fatos, né? Veja o que diz trecho da reportagem da Newsweek, daí eu já quero ouvir o Dallagnol sobre isso. Em jogo estão questões fundamentais de soberania, discurso e precedente. Se um juiz estrangeiro pode criminalizar a expressão política feita legalmente em solo americano, se os cidadãos americanos mantêm as proteções da primeira emenda quando suas críticas online têm como alvo os líderes de outro país, e se os tribunais americanos permitirão que as ordens abrangentes do Brasil se estendam além das fronteiras. Bom, claramente, com todas as letras, está declarado aí que o tema envolve ordens judiciais brasileiras para além das nossas fronteiras, coisa que o ministro Barroso nega que tenha ocorrido. E aí, Deltan, como lidar com esse negacionismo, né? Você tem reportagens internacionais, tem os fatos, tem juristas alertando, está acontecendo isso, isso e aquilo. E aí, de repente,
diante de um microfone, vem o ministro e declara que está tudo pacificado, tudo resolvido, e não existe nada disso. É ou não é um puro negacionismo? E como é que a gente lida com isso? O caso da Flávia Magalhães, ele comprova não só o negacionismo do Supremo, mas comprova aquilo que está sendo negado. Em primeiro lugar, que o Supremo, sim, ele censura. Em segundo lugar, que sim, o Supremo viola regras processuais o tempo todo. O caso Flávia Magalhães mostra a censura do Supremo buscando calá-la e mais, buscando calá-la lá nos Estados Unidos, violando todos os procedimentos que deveriam ser seguidos por um juiz brasileiro para determinar que a sua ordem fosse cumprida no exterior. Mostra, como você bem colocou, Tosi, um confronto entre a narrativa do ministro e a realidade. É curioso porque o próprio ministro Barroso ele invoca a objetividade dos fatos para sustentar a justiça do julgamento feito pelo Supremo Tribunal Federal contra Bolsonaro, quando a objetividade dos fatos faz o contrário exatamente. Mina a narrativa feita pelo ministro Barroso e desmascara a realidade. O caso da Flávia Magalhães mostra que sim, o rei está nu. O STF vem infringindo direitos e mais direitos. Isso se conecta com a questão anterior que você levantou sobre a justiça da punição dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O ministro Barroso disse que seria injusto punir os ministros se eles sofrerem sanções. Mas quando você vai olhar para os fatos, para a objetividade dos fatos, o que nós temos é sim ministros que violaram direitos humanos atrás de direitos humanos. O STF sozinho destruiu a Lava Jato, subverteu o Estado Democrático de Direito no Brasil, instalou um regime de censura, ampliou o autoritarismo na sociedade, tudo em nome de defender a democracia. E os ministros não merecem ser punidos pela sua suprema hipocrisia e violação dos direitos humanos. O Clezão morreu na cadeia. Felipe Martins ficou 6 meses preso injustamente. Débora Rodrigues ficou mais de 1 ano presa de modo indevido, afastada dos seus filhos. Um jornalista do Espírito Santo ficou preso mais de 1 ano sem acusação. Milhares de pessoas comuns estão condenadas a penas altíssimas e ilegais, sem prova de que quebraram um azulejo, como se fossem golpistas. E os ministros que estão praticando essas injustiças supremas não merecem ser punidos? Os ministros violam a lei todo dia. Saiu na imprensa agora, nessa semana, o ministro Gilmar, não foi alguém dizendo, ele, filmado, criticando diretamente Luiz Fux, criticando o voto dele, quando isso é proibido pela lei da magistratura. Saiu na imprensa o ministro antecipando o seu julgamento, o que é uma proibição, o que é parte de uma proibição clara, não só do direito brasileiro, mas de todo o direito mundial. Um juiz ele não pode antecipar seu julgamento em relação a algo. E ele disse que a anistia é inconstitucional. Antecipou seu julgamento. Ele, se tivesse um pingo de vergonha na cara, ia se afastar, ia se julgar impedido, ia rejeitar a sua participação no julgamento. Mas é o contrário que eles querem. Eles vão julgar e mais, eles antecipam o voto como um modo de operar politicamente. Eles falam que não existe uma caça às bruxas. Mas como que não existe caça às bruxas quando a imprensa divulga, como divulgou hoje, que o destino do réu, o destino do Bolsonaro, ele ia ou não para a prisão domiciliar, depende de como que os Estados Unidos vão agir em relação aos ministros do Supremo. Ou seja, se os Estados Unidos sancionarem os ministros do Supremo, aí Bolsonaro, então, de repente, não tem direito à prisão domiciliar? Que justiça é essa? Que direito é esse? Como disse o Christopher Landau, reagindo a essa notícia, esse relato que saiu na Folha de São Paulo, que justiça é essa quando você pune um réu não por um comportamento dele, mas a depender de um comportamento de terceiro, de como os Estados Unidos vai agir, aí você pune um réu como o Bolsonaro de um modo ou de outro. Isso só mostra como esse julgamento ele é uma grande vingança, uma grande retaliação, uma grande ação política que faz sim, por casos como o da Flávia Magalhães, por casos como o do Bolsonaro, por casos como o pré-julgamento, a violação sucessiva de direitos humanos, merecerem toda a punição. Mas num ponto eu queria encerrar concordando sim com o ministro Barroso. Os brasileiros não merecem essa punição. Os brasileiros não merecem as sanções, não merecem as tarifas, que vêm não por culpa dos Estados Unidos, mas vem por culpa, sim, dos abusos sucessivos de direitos humanos que vêm sendo praticados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo governo Lula.
Nós precisamos lutar contra a censura e pela anistia hoje no Congresso Nacional. Olha, um outro ponto destacado na reportagem da Newsweek, Kilter, relembra as ordens extraterritoriais claras de Moraes, né? Vamos recordar aqui, ele ordenou que as plataformas Rumble e X derrubassem postagens, derrubassem perfis de usuários que eram residentes, cidadãos americanos, por meio de ordens judiciais secretas e sem fundamentação. Só chegava a ordem, é para derrubar, é para cancelar. Em maio de 2025, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a reportagem lembra, enviou uma carta a Moraes afirmando que tais diretivas, quando direcionadas a pessoas ou plataformas americanas, não podem ser aplicadas pela lei dos Estados Unidos. Ou seja, na visão do Barroso, até esse questionamento do Departamento de Estado americano, ele faz de conta que não existe, né? Imagina um questionamento oficial do Departamento de Estado, e ele chega ali, não existe nada disso, não existe extraterritorialidade, aqui é o mundo de Poliana, só faltou dizer. Perfeito, Stozzi. É bom a gente lembrar que, eu imagino que na cabeça do Barroso e dos outros ministros, todo e qualquer questionamento vindo do Trump ou do seu governo soa como uma ofensa, soa como uma guerra, como uma briga, porque na cabeça deles, o governo Trump e o Trump não representa a democracia, não representa o diálogo, representa a mesma coisa que Bolsonaro, o atraso, segundo Barroso, né? Nós vamos empurrar o atraso para fora da história, para as margens, para fora das linhas da história. Na cabeça deles é isso. Então, o que significaria uma ordem de derrubada do X, do Rumble, de outras plataformas como o Telegram, bloquear os bens, congelar os bens da Starlink, que não tem nada a ver com essa questão das redes sociais. Mesmo assim, Alexandre de Moraes fez tudo isso. E ainda, ao invés de fazer através dos meios oficiais, dos acordos internacionais, ele simplesmente manda um e-mail para os Estados Unidos e acha que está tudo certo e está resolvido. Cumpra-se imediatamente, assim como ele faz com a Polícia Federal e com outras instituições aqui no Brasil. Ele acha que está tudo bem você mencionar o X no próprio Twitter, no próprio X, falando, olha, vocês estão sofrendo essa condenação, apague imediatamente, seja derrubado imediatamente. Não é assim que funciona, não se cumpre a ordem judicial dessa maneira. Tem que haver uma validação internacional. E ele simplesmente escolheu ignorar isso. Colocou como alvo cidadãos americanos, pessoas morando nos Estados Unidos e mais grave ainda, empresas americanas. Porque aí não são só cidadãos, não é um CPF, uma pessoa única, mas um patrimônio americano que se estende pelo mundo inteiro. E também, claro, gera empregos nos Estados Unidos. Não tem como achar isso normal. Mas na cabeça dos ministros, é o dia a dia deles, afinal, eles mandam e desmandam aqui no Brasil como eles querem e se acostumaram com essa cultura ditatorial. Então, na cabeça deles, mandar e desmandar também lá nos Estados Unidos, uma empresa americana, também tanto faz, já que o post foi feito aqui, por um brasileiro, uma pessoa que está aqui, então tudo certo. Dane-se se a empresa é americana, dane-se se o cidadão é americano, dane-se tudo, eu faço o que eu quero. O recado que eles passam é esse. Mais um aspecto que a gente precisa abordar sobre esse tema ainda, porque ele demonstra bem a dimensão que a reportagem da Newsweek dá ao assunto, e que não é alguma coisa assim circunscrita, limitada só a uma disputazinha entre Brasil e Estados Unidos. A gente pode entender que é uma dimensão bem maior pelo próprio título da matéria, que é o seguinte: Estados Unidos enfrentam um confronto global sobre liberdade de expressão com o Brasil. Um confronto global que o Barroso, o presidente da STF, não vê. A matéria da Newsweek se encerra sublinhando mais uma vez a importância do que está em jogo. O caso tem implicações mais amplas, pode testar até que ponto governos estrangeiros podem estender seu alcance no espaço digital dos Estados Unidos. Se um tribunal americano decidir que as ordens do Brasil são inconstitucionais, isso poderá abrir um precedente que limita a regulamentação de conteúdo extraterritorial. Nós estamos servindo aí de jurisprudência, inclusive, para os Estados Unidos aplicar para o resto do mundo, né? Ninguém nunca viu um negócio desse. Pena que nós fomos comprar essa briga, né? Fomos criar essa situação, esse embaraço para eles, mas não é um assunto comezinho, um assunto pequeno, Deltan. É algo que envolve um confronto global. Mas para o Barroso não há confronto, está tudo pacificado. Sim, existe um conflito hoje de visões de mundo espalhado pelo mundo. De um lado, uma direita conservadora que defende a liberdade de expressão. Do outro lado, uma esquerda que vê na liberdade de expressão
um sistema, um método, um campo para a opressão de minorias. Deixando de perceber que, na verdade, esse é um campo de defesa de ideias, de minorias, de quem quer que seja. É um campo essencial, é um direito fundamental, absolutamente essencial para quem estiver de qualquer lado do espectro ideológico que esteja. E muito bem identificou a Newsweek que hoje existe o mundo é um palco de uma disputa global nesse campo da liberdade de expressão sobre a extensão da liberdade de expressão. E os Estados Unidos têm uma posição clara. E diga-se de passagem que a Newsweek é um dos 3 veículos principais semanais, é uma das principais revistas semanais dos Estados Unidos, e que não é um veículo trumpista, é um veículo de centro. E quando ela traz esse assunto do modo como trouxe, mostrando as violações de direitos humanos no Brasil, então não se trata de um veículo da direita criticando o Brasil para defender o governo Trump. Não, se trata da análise da liberdade de expressão por quem mais se preocupa com isso, mais conhece, estuda esse assunto, que é o jornalismo, que é a imprensa. Veja que quando houve a regulação das redes sociais pelo STF aqui no Brasil, até veículos da esquerda, como a própria Folha de São Paulo, criticaram a decisão do Supremo Tribunal Federal. O único veículo que ficou a favor da decisão do Supremo Tribunal Federal, dos grandes, foi o veículo O Globo. O Estadão criticou, a Folha de São Paulo criticou, Gazeta do Povo criticou. Houve uma massiva crítica, porque se sabe que quando você derruba o livre debate das ideias, você não está derrubando apenas um direito, você está derrubando a própria democracia. E justamente em defesa da democracia, em defesa da possibilidade de nós expressarmos nossos pontos de vista e para defender todos aqueles que defendem valores cristãos, valores conservadores, cujo discurso vem sendo banido da seara pública por aqueles que dizem que isso seria uma opressão, por uma esquerda intolerante que reage com ódio contra as palavras, contra o diálogo, que suprime o debate até mesmo na universidade, que Trump se colocou e passou a defender a liberdade de expressão como nunca aconteceu a partir de um presidente norte-americano. Isso ele faz, é claro, por uma visão de liberdade de expressão, mas a gente não pode também ser ingênuo e ignorar que existem também interesses econômicos envolvidos das grandes empresas, das big techs que são americanas. Mas isso não retira a legitimidade da defesa desse direito e desse ambiente da livre circulação de ideias, que é o que propicia o desenvolvimento humano, a melhoria das ideias, o avanço civilizatório, a colisão entre diferentes ideias para que prevaleçam as melhores na sociedade. Nós precisamos defender esse direito e os Estados Unidos têm sido um baluarte, tem sido um grande defensor hoje, levantando essa bandeira aqui no mundo, e como a revista identificou, existe essa colisão, que nós possamos aqui nos somar a essa luta, Tosi, que nós possamos levantar essa bandeira e mostrar que o tipo de opressão que existe, na verdade, não é o discurso conservador, não é o discurso da direita. A verdadeira opressão que existe é aquela que é praticada na universidade, quando vão Guilherme Kilter e Jeffrey Schickini para um debate e eles são silenciados. A verdadeira opressão que existe é o silenciamento, é o cancelamento do discurso discordante que acontece na internet, nas redes sociais, na academia. A verdadeira supressão, intolerância e discordância e opressão existe quando a gente vê pessoas reagindo à morte de Charlie Kirk, comemorando e buscando silenciar com a violência o livre debate das ideias. Fico imaginando a situação dessa brasileira naturalizada americana, né? Explicando para um cidadão americano ou outro cidadão de outro país assim, olha, eu não posso voltar para o Brasil, passear, ver meus parentes. Por quê? Não, porque eu andei fazendo umas críticas aqui no X a ministros, a instituições, e lá eu tenho mandado de prisão contra mim. Mandado de prisão, imagina o susto das pessoas. Não, ele perguntou, você mora onde? Na Coreia do Norte? Na China? Não, é no Brasil mesmo. Eu quero saber do Renan se ele tem notícia de um prazo que foi dado aí, se saiu alguma coisa. O que eu me refiro é o seguinte: venceu o prazo dado pelo presidente do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, o ministro Herman Benjamin, para que a Advocacia Geral da União e o Ministério Público se manifestassem no processo movido pela plataforma Rumble e pela Trump Media contra Alexandre de Moraes. É o STJ que decide se irá ou não citar, não é, Moraes sobre o processo movido contra ele na Flórida. Não há notícias, por enquanto, Renan, se houve manifestação da AGU, do Ministério Público, nem sobre uma eventual deliberação do presidente do STJ, né? Mas passou o prazo já. Eram 15 dias, foi dia 1º, hoje é dia 17. Tem alguma notícia disso? E
É importante ressaltar também que parece que tudo isso corre em sigilo, né? Ou seja, até para saber se houve ou não resposta, vamos depender dos desdobramentos, talvez dos americanos se manifestarem, porque daqui é difícil sair alguma coisa, Renan? Você tem razão, o processo corre em sigilo, isso foi protocolado ainda no mês passado, meados de agosto, se eu não me engano, e logo o ministro Herman, que é o presidente da STJ, colocou sigilo sobre isso. Então, é difícil até mesmo acompanhar no sistema de acompanhamento processual do STJ como é que está tramitando essa ação. Isso é muito interessante, essa ação, porque mostra que os Estados Unidos, no caso a juíza lá da Flórida, que conduz essa ação da Rumble e da Trump Media contra o Alexandre de Moraes, adotou o procedimento correto. Ela enviou isso pelos canais oficiais, pelos trâmites processuais adequados do tratado bilateral, aquele que eu havia mencionado aqui anteriormente, entre Brasil e Estados Unidos, para que a justiça brasileira analise como vai citar o ministro Alexandre de Moraes, como vai, portanto, notificá-lo para que ele se defenda junto aos Estados Unidos dessas acusações que são feitas contra ele. Então, observe bem como a jurisdição americana, a justiça americana, no caso, está adotando o procedimento correto, ou seja, está ensinando para o Supremo, para o ministro, como se deve fazer ordens que alcançam uma pessoa em outro país. Então, esse caso é muito emblemático. Agora, é muito estranho que isso esteja realmente tramitando em sigilo. Por quê? Ora, a ação nos Estados Unidos é pública. Eu, aqui do Brasil, consigo consultá-la e faço isso frequentemente pela internet. Há um site em que, da mesma forma como há no Supremo e também no STJ, onde você acompanha o andamento da ação e todos os documentos dessa ação são públicos. Agora, aparentemente, como aí virou uma questão muito delicada entre Brasil e Estados Unidos, de forma inexplicável, o ministro Herman Benjamin, que é obviamente muito ligado aos todos os ministros do Supremo, decretou sigilo sobre isso. O que todo mundo quer saber aqui é como é que a AGU, e aí sim a AGU aparentemente vai atuar em favor do ministro Alexandre de Moraes, porque vai atuar como um órgão de defesa do ministro enquanto juiz da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, vai defender a atuação dele nesses casos. Isso é comum de acontecer, mas é importante lembrar que a AGU aqui tem adotado com o ministro Jorge Messias uma postura muito alinhada com os interesses e com as vontades dos ministros do Supremo, porque o Jorge Messias também, obviamente, é candidato a uma vaga no Supremo. Agora, a Deltan Dallagnol sabe dizer o que acontece se o ministro do STJ simplesmente não responder, dá de ombros e engaveta aquilo? Existem consequências, né? Mas que consequências seriam essas na relação entre os países? Na realidade, não vai ter nenhuma consequência, porque ele vai ser blindado por toda a cúpula do judiciário em proteção a Alexandre de Moraes. Se o juiz não adota os procedimentos que deve adotar, se ele se omite, ele está sujeito a regras correicionais. Essas regras correicionais podem ser aplicadas tanto pela corregedoria do órgão, no caso pela corregedoria do STJ, ou então poderia ser aplicada pela corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, ou então esse ministro poderia ser julgado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça. Isso não acontece com os ministros do Supremo, porque se entende tradicionalmente que os chefes dos poderes, como o próprio Supremo Tribunal Federal e por equivalência a Procuradoria-Geral da República, não se submeteriam ao Conselho Nacional de Justiça. Mas nesse caso não, nesse caso nós estamos falando de um ministro da STJ. Esse sim se submete aos órgãos correicionais. E quando a gente fala de uma atuação de um ministro do Supremo, a tendência é que existam ligações, pressão sobre o ministro do STJ para que ele se omita, para que ele não faça nada, e nesse caso ele deveria sofrer as consequências, mas considerando as peculiaridades do caso, as alianças dos ministros do Supremo, a política que existe no mau sentido dentro dos órgãos superiores do judiciário, a tendência é que não só esse ministro se omita, mas que não aconteça absolutamente nada com ele por absoluta omissão também dos órgãos correicionais. Contudo, tem uma peculiaridade nesse caso que pode gerar uma surpresa para nós, que é o fato de que o ministro relator desse caso no Superior Tribunal de Justiça, como disse o Renan, seria o Herman Benjamin. E o Herman Benjamin, vamos lembrar,
É aquele que se ergueu contra os abusos da chapa Dilma Temer. É aquele que foi muito firme na busca da punição dos corruptos, dos responsáveis por ilicitudes. É alguém que tem tido uma postura pública muito firme, muito correta ao longo da história. E a partir disso, nós podemos vir a ter uma surpresa, que é a tentativa pelo STJ de notificação do ministro do Supremo. E não vai me surpreender se isso acontecer, que aí o ministro do Supremo busque se esquivar da citação, dando um mau exemplo para todo o país, barrando, por exemplo, o oficial de justiça na entrada do próprio Supremo Tribunal Federal. E o que me preocupa nesse caso é que esse caso deveria ser público, mas foi decretado sigilo sobre ele. Sigilo por qual razão? Para preservar qual interesse público deveria existir sigilo nesse caso? Olha, não é para preservar a sociedade tem direito de saber o que está acontecendo nesse caso. E vamos avançar, vamos imaginar que esse caso vá a julgamento, que esse caso vá à frente, que Alexandre de Moraes seja notificado devidamente, que o caso nos Estados Unidos avance e que ele seja condenado. Sabe o que mais me preocupa nessa história toda? É quem vai pagar a conta disso. Porque se nada acontecer, se nós não tivermos um Supremo que freie os abusos, o Senado que freie os abusos do Supremo Tribunal Federal, não me surpreenderia que lá na frente, esses mesmos ministros que se autoprotegem joguem a conta de uma eventual condenação do ministro Alexandre de Moraes por seus abusos que aconteçam nos Estados Unidos sobre a viúva, sobre todos os brasileiros mais uma vez. Então vejam, os mesmos ministros que abusam dos brasileiros e fazem nós todos e vítimas uma vez ao praticar sucessivas violações de direitos humanos, os mesmos ministros que nos fazem sofrer, trazem a punição sobre nós uma segunda vez, quando vem sanções externas sobre todos os brasileiros por conta da sua atuação violadora dos direitos humanos, são aqueles que, se vier uma punição nova externa, vão ainda querer jogar a conta sobre todos nós. Esse caso me traz preocupações, mas, de toda forma, é importante que as ações sejam adotadas por aqueles que têm seus direitos violados nos Estados Unidos e que exista uma enorme pressão sobre Alexandre de Moraes. E o que mais deve servir como uma pressão sobre ele é o fato de que nesse caso, Tosi, nesse caso, Renan, nesse caso, Gui, ele sabe que ele não controla o futuro. Porque embora hoje ele conseguisse jogar essa conta sobre a viúva, ele não sabe o que vai acontecer nas eleições de 2026. Vocês entendem o tamanho do desespero e o tamanho da vontade deles de controlar o TSE, de controlar as eleições, de manter Bolsonaro aprisionado, de impedir que ele fale para o público? Tudo isso decorre do fato de que eles sabem que eles podem vir a responder no futuro para os abusos e que se eles não mantiverem o monopólio do poder, eles vão poder ser dobrados e vão ter que poder pagar a conta pelos abusos que eles praticaram. Agora, Deltan, o fato de, digamos, não responder, de engavetar esse pedido, essa citação que os americanos tentam fazer, consequências lá nos Estados Unidos. O processo pode prosseguir lá, né? Não quer dizer que, não tivemos resposta, então encerra-se isso por falta de objeto, já que a pessoa não se manifestou. Não, né? Ele será, digamos, julgado à revelia, certo? Normalmente as legislações, e nesse caso eu deveria estudar a legislação específica americana sobre isso, e vão lembrar que existem regras processuais não só da União, não só ao Federal Rules of Procedure dos Estados Unidos, mas você também tem legislações estaduais, e tem que ver o que aplicaria nesse caso. Mas, em geral, as legislações dos vários países, como tem a brasileira, tem válvulas de escape. Eu não sei se o Renan chegou a estudar esse assunto, mas normalmente existem válvulas de escape no seguinte sentido. Se é buscada a citação e o réu se oculta, ele impede a citação, normalmente se valida a continuidade do processo em prejuízo do réu. Contudo, eu não sei como vai acontecer especificamente nesse caso e se vai existir uma válvula de escape especificamente em relação à seguinte situação, em relação à omissão da justiça brasileira em notificar o réu. Porque uma coisa é o réu se ocultar para não ser citado e você ter provas de que ele está adotando subterfúgios, o que daria razão para a justiça prosseguir, apesar da ocultação, apesar das manobras dele para evitar a citação. Outra coisa seria a omissão da própria justiça em ações que buscam a notificação do réu. Mas vamos lembrar que a gente tem nesse caso o Herman Benjamin e que a gente pode ter o efeito surpresa decorrente da correção pessoal de um ministro. Bom, isso fica então para a gente dar uma estudada nisso, as consequências dos Estados Unidos lá também, né? Porque cada legislação tem as suas previsões para casos específicos. Agora vamos tratar da anistia, o projeto de urgência da anistia e também a PEC da imunidade, ou a PEC da blindagem, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, pela Câmara, na verdade, ainda vai para o Senado. Uma guerra de poder parece que está sendo travada entre o STF e o Congresso.
na tentativa de tirar essa espada do Supremo que pende constantemente sobre as cabeças dos deputados, eles aprovaram essa PEC das prerrogativas ou PEC da blindagem. O texto ainda precisa ser aprovado no Senado. Estabelece que os parlamentares só responderão a processos criminais quando houver autorização expressa do parlamento. E a votação para autorizar as investigações deverá ser secreta, foi o que os deputados conseguiram hoje colocar dentro do texto. Por causa dessa deliberação, essa emenda ao texto, digamos que foi feito posteriormente, houve bate-boca hoje entre o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o líder do PT, o Lindbergh Farias. Há requerimento sobre a mesa? Eu vou recorrer, quero recorrer. Aceito os recursos. Quero recorrer à CCJ, senhor presidente. Aceito. E já anuncio que nós vamos também, num caso como esse, judicializar, porque está sendo ferido o artigo 60, parágrafo 5º da Constituição, que diz o seguinte: a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Só nos cabe aqui, depois de recorrer à CCJ, recorrer ao Supremo Tribunal Federal em cima desse artigo. Acolhemos a questão de ordem de Vossa Excelência e é um direito de Vossa Excelência ao Supremo, como Vossa Excelência faz quase que diariamente. Presidente. Requerimento de retirada de pauta. Deu uma canelada ali, né, no líder do PT, o líder da oposição. Da oposição não, da oposição Do porque a governo. gente está acostumado, né, a enxergar o PT aqui em alguns estados como oposição, mas lá eles são situação. Essa PEC das prerrogativas, ou PEC da blindagem, como é chamada, parece ter sido uma reação dos parlamentares dizer assim, ó, chega da gente ficar como que sequestrados, como reféns do Supremo, eles podendo decidir qualquer coisa, nos punir, fazer andar um processo e a gente não tem a liberdade de exercer o nosso mandato. Então, quiseram afastar essa espada de cima de suas cabeças. Mas outra leitura possível também, e que cabe, podem ser duas leituras, é de que eles resolveram se blindar e se proteger de qualquer processo e falar assim, ó, agora nós estamos safos de desvios de conduta, de ilícitos cometidos e ficamos realmente blindados contra isso. Como entender, né, os efeitos dessa PEC da blindagem e as justificativas dela, as razões dela? Sim. Para entender isso bem, Tosi, a gente precisa ver o contexto geral. Qual que é o contexto geral? A ideia dessa PEC não chegou do nada para ser votada. A gente precisa voltar lá na obstrução que os deputados de direita, de oposição, fizeram na Câmara. Quem lembra que eles obstruíram fisicamente o plenário da Câmara dos Deputados para que a anistia fosse pautada e votada logo após a prisão domiciliar do Bolsonaro decretado pelo ministro Alexandre de Moraes. Isso aconteceu. Eles estavam tentando trazer os deputados do Centrão para votarem junto com eles a anistia e pressionarem junto pela urgência e para que fosse colocado o projeto em pauta. Na época, o que nos foi dito, o que nos foi comunicado é: os deputados do Centrão não vão votar pela anistia se eles estiverem expostos ao STF. Nós precisamos primeiro dar uma blindagem, proteger os deputados para que votem a favor da anistia, porque o Supremo já deu vários recados através da imprensa que vai anular a anistia se passar e que está de olho nos deputados que estão fazendo isso. E o próprio governo do PT, o governo Lula, deu o mesmo recado. Dentro desse contexto, o que a oposição falou? Tá bom, então a gente vai pautar o projeto do fim do foro privilegiado. E aí a gente vai conseguir, então, os processos contra os deputados, parlamentares, senadores, voltam para a primeira instância e a gente não fica na mão do STF. A ideia era essa. E depois disso aprovado, a gente pauta, vota e aprova a anistia e todo mundo fica bem. Só que, no meio do caminho, foram passando as semanas, foram passando os dias e nas sombras o Centrão foi se articulando e falou: não, vamos trocar o fim do foro privilegiado, porque voltar para a primeira instância também não é bom para a gente. Se a gente voltar para a primeira instância, vai voltar a investigar casos de corrupção, a Lava Jato vai voltar a acontecer de novo, vão investigar deputado corrupto e vai ficar ruim. É melhor mesmo que a gente volte ao texto original da Constituição de 88, que só permitia investigação contra deputados e parlamentares mediante aprovação do plenário da Câmara dos Deputados. E aí eles falaram: muito melhor isso do que voltar a acabar com o fim do foro privilegiado e voltar tudo para a primeira instância. E pautaram isso. Eu acredito que é a forma errada, Tosi. Por quê? Quando a gente faz uma lei, principalmente uma emenda à Constituição, a gente não deve pensar no momento. Sim, no momento, o STF está abusando das suas prerrogativas, está censurando, está perseguindo a direita. Mas quando a gente faz uma lei, a gente tem que pensar no todo.
no projeto de Brasil, no passado, no presente e no futuro. Quando a Constituinte foi formulada, ela não pensava só naquele momento de Brasil, mas no que seria o futuro do Brasil. E hoje, sim, esse projeto pode blindar de fato os parlamentares de perseguições do STF. Isso é bom. Mas e no futuro? Daqui 10, 15, 20 anos, quando a gente, vamos supor, a gente faz um impeachment do ministro Alexandre Moraes, o Supremo volta a ficar dentro das 4 linhas. E essa PEC vai continuar tendo sido aprovada. E aí ela vai proteger deputados que podem cair em corrupção, e a gente sabe que isso é muito comum lá dentro. Então, ao meu ver, não é a melhor solução. Entendo que, para o momento, pode fazer sentido, é urgente a gente votar a anistia, e isso foi colocado como uma prerrogativa, como uma necessidade para que a anistia fosse votada. Eu entendo, eu fui lá visitar os presos do 8 de janeiro, é gritante a necessidade que eles têm de serem soltos, de serem libertados e a anistia de ser aprovada. Isso foi um requisito. Agora, eu entendo que não dava para ter aceitado do jeito que foi aceito. O meu partido, o Partido Novo, os deputados votaram contra, fizeram uma supressão ao texto muito boa que tirava o voto secreto, porque não só agora as investigações teriam que ser votadas pelos deputados no plenário para serem abertas, como também seria voto secreto. E tudo que é secreto não é bom para a gente. A população precisa saber como está votando o seu deputado. O Partido Novo fez essa proposta e foi aprovada, mas agora eles já fizeram uma manobra lá na Câmara e voltaram ao texto original como era, infelizmente. Eu entendo a necessidade do momento, entendo a necessidade dos presos do 8 de janeiro, e sim, é urgente que seja aprovada, pautada e finalmente resolvida essa questão da anistia hoje, uma anistia ampla, geral e restrita, e talvez entendo que também essa PEC da blindagem não era a melhor forma de fazer. Agora, Deltan, não existe gente inocente nem motivos ingênuos, né, por trás de todo esse debate. Há muitos interesses escusos por vezes, mas o que dá para ler da aprovação dessa PEC da blindagem e os efeitos dela nessa articulação toda por anistia ampla, geral e restrita, proteção dos parlamentares contra a espada do STF sobre a cabeça deles, e tudo isso envolve casuísmos também, né? Parece que a gente não consegue no país ter regras que possam valer por mais do que 6 meses daqui a pouco. Cada pouco vão mexendo, ajustando conforme andar da carruagem, para benefício de alguns e detrimento de outros, Deltan. O que eu vejo é um centrão enroscado, enrolado na justiça, manipulando o desespero, a necessidade de justiça da direita e usando isso para manipular a direita a fim de conseguir um resultado que vai ser proteger os maiores bandidos do nosso país. O que eu vejo é um ambiente de manipulação, desse sentimento justo que a direita tem de buscar uma solução para os seus males contra o Supremo. Mas essa PEC, que eu posso chamar de PEC da bandidagem, não vai solucionar o problema da direita, vai piorar o problema da direita. E para isso, a gente precisa examinar o que essa PEC está prevendo. Essa PEC está prevendo que, para que uma pessoa que é parlamentar, um deputado ou senador, possa ser processado pelo Supremo Tribunal Federal, não só por crime de opinião, palavra e voto. Aí eu queria que existisse essa exigência, mas não. Para que ele possa ser processado por crime de corrupção, por crime de assassinato, por crime de tráfico de drogas, pelo que for, por desvio de emenda parlamentar, vai ser necessária uma autorização do Congresso Nacional. E a tradição histórica, basta a gente olhar para o passado, a gente verifica que o Congresso Nacional é corporativista e dificilmente, quando ele precisa autorizar que alguém seja processado pelo Supremo, dificilmente ele dá essa autorização. Essa regra que exigia uma autorização, ela existia antes de 2001. E veio a PEC chamada 35 de 2001 justamente para reverter isso, para inverter a lógica e para dizer que se o Congresso quisesse barrar um processo contra o parlamentar, aí sim o Congresso ia ter que decidir. E por que veio essa mudança em 2001? Veio depois de uma série de escândalos que passaram impunes. Anões do orçamento. João Alves dizendo que a sua riqueza era justificada porque ele ganhou na loteria mais de 200 vezes, Deus o abençoou, quando na verdade eram desvios escancarados, descarados de dinheiro público, destinados para as mesmas empreiteiras, depois pegas lambuzadas em dinheiro público na Lava Jato e para empresas fantasmas, laranjas dos seus familiares. A gente viu a impunidade ainda de escândalos, como o caso Hildebrando Pascoal, uma pessoa que era um coronel da PM, salvo engano, do estado do Acre, que foi responsável por tráfico de drogas, por contrabando e foi acusado de ter cerrado um opositor a ele vivo
com uma serra elétrica. E eles alcançaram a impunidade por conta dessa regra que agora o Congresso quer voltar a estabelecer. Se essa regra que o Congresso está aprovando hoje, ela existisse, nós não teríamos a prisão de Lula, nós não teríamos a prisão de Eduardo Cunha, nós não teríamos a prisão de Sérgio Cabral, nós não teríamos mensalão, nós não teríamos lava-jato, e nós não vamos ter a responsabilização dos peixes graúdos, dos tubarões envolvidos no escândalo do INSS. Essa regra é prejudicial ao país ao extremo. E mais ainda, essa PEC da blindagem, essa PEC da bandidagem, ela amplia o foro privilegiado, que hoje já alcança mais de 57 mil pessoas, que devia ser extinto, mas não. Amplia seu foro privilegiado para proteger os grandes caciques. E quem são os grandes beneficiados por essa PEC da bandidagem? São Hugo Mota, com suas rachadinhas sendo investigadas do seu gabinete, com os funcionários fantasmas sendo investigados, com seu pai sendo investigado, em esquemas de desvios de emendas parlamentares que foram enviadas por ele mesmo para a cidade em que seu pai é prefeito. Quem mais sai beneficiado é Alcolumbre, com investigações relacionadas às suas emendas tramitando no Supremo Tribunal Federal. São os grandes bandidos, os grandes criminosos do país que nos roubam há séculos e que vão poder dormir a partir do dia seguinte da aprovação dessa regra com a cabeça tranquila no travesseiro, porque podem ter certeza que com a influência e poder que eles têm como caciques partidários, eles vão garantir a sua própria impunidade. E essa regra, ela não diminui o poder do Supremo Tribunal Federal como a direita busca. Ela amplia o poder do Supremo Tribunal Federal, não só por ampliar o foro privilegiado, mas por garantir que apenas o Supremo Tribunal Federal vai poder determinar medidas cautelares como buscas e apreensões, como bloqueios patrimoniais contra parlamentares. Então essa medida vai exatamente na direção contrária daquela que a direita busca, que é restringir o poder do Supremo. Se nós queremos solução, a solução é anistia, a solução é o fim do foro privilegiado e não aumentar o poder do Supremo. E não garantir que os grandes bandidos do país, eles continuem impunes para sempre. Nós precisamos sim de justiça para a direita, sim de proteção para a fala dos parlamentares contra a perseguição contra a direita. Mas o que veio hoje, essa PEC da bandidagem, não é a solução. O que ela faz é ampliar e muito o problema que nós já temos. Pois é, agora só deixa eu entender aqui. Como que seria uma reação legítima, digamos, do parlamento para essa situação em que ele se sente refém do Supremo, porque o Supremo tem lá processos parados, estacionados, alguns processos até de coisas que não seriam tão graves, né? Por exemplo, tem um processo lá contra o Sérgio Moro, porque ele fez a piada com o Gilmar Mendes, né? E o processo está lá. A qualquer momento, se eles se indispuserem com o Sérgio Moro, eles botam adiante aquele processo e ele pode até perder o mandato por quebra do decoro, porque fez uma piada lá. Então, como, Deltan, eu continuo contigo mais um pouco, como seria uma forma legítima de evitar esse tipo de situação em que os parlamentares se sentem reféns do STF? Tem várias soluções possíveis, viáveis, constitucionais, legítimas, lícitas, morais e boas para o país. Uma delas é o impeachment constitucional dos ministros. Outra solução é o fim do foro privilegiado. E você acabar com essa palhaçada de você colocar o destino futuro dos parlamentares nas mãos dos Supremos. Isso abre espaço para todo tipo de conchavo. Você acha que os grandes líderes poderosos do Congresso, eles querem sair das mãos do Supremo? Não. Porque na primeira instância, com o juiz técnico, não tem acordão. É lá no Supremo que tem acordão. Com o Supremo, com tudo, como teve na Lava Jato para livrar os grandes corruptos do país. Então eles querem manter os seus casos no Supremo e ampliar as brechas da lei, os esquemas, os sistemas que sempre garantiram a sua própria impunidade. Uma das minhas grandes ingenuidades da Lava Jato, que caiu ao longo da Lava Jato, que eu tinha lá no começo, era achar que a impunidade era uma falha do sistema. Não, a Lava Jato ela foi uma falha dessa Matrix. A Lava Jato foi uma falha do sistema. Eles não esperavam e não queriam a punição dos corruptos. A impunidade não, a impunidade faz parte da teia do sistema. A impunidade é a cereja do bolo da grande corrupção. Eles roubam e não roubam para ser punidos. Eles têm o sistema, as leis às mãos. Eles roubam e roubam para garantir a própria impunidade. Então, se nós queremos proteger os parlamentares, nós precisamos sim, impeachment constitucional de ministros, leis permitindo uma responsabilização mais simples, mais rápida, mais efetiva dos ministros que abusam do seu poder contra falas de parlamentares. Nós precisamos de regras, pode até ser estabelecida uma regra como essa para determinar que exista autorização do Congresso para processar parlamentares, mas restrita a crimes de opinião,
restrita a crimes praticados supostamente, né, esses crimes pela fala dos parlamentares, aí sim você pode, mas não para casos de corrupção, não para casos de homicídio, não para casos de tráfico de droga, num país em que o PCC está cada vez mais se infiltrando na política, não para casos de contrabando, não para casos de estupro, de roubo, de furto, não para casos em que eles roubam e matam, desviando dinheiro público que devia estar nos hospitais, nas escolas e nas estradas. Pois olha, realmente é um assunto delicado, porque tem armadilhas aí, né, Deltan, como você bem alertou. À primeira vista pode parecer legítimo, né, essa proteção deles, dizendo assim, ó, o outro lado está usando armas que são jogo sujo, está fazendo jogo sujo com a gente, então a gente vai se proteger, vai se blindar. Ora, tem que agir para que o outro lado não jogue sujo, né? E não você criar uma coraça para dizer assim, então pode jogar sujo, que eu aqui estou garantido, estou safo, seja o que vier, eu tenho minhas prerrogativas, e assim você joga para baixo do tapete a própria sujeira, né? É um debate difícil. Mas, Renan, como que circula aí em Brasília essas justificativas, né? O que se apresenta, como se tenta vender isso? O fato é que os deputados aprovaram, e aprovaram com uma votação muito forte essa blindagem, né? Só voltando no ponto do Deltan Dallagnol, a proposta correta, obviamente, seria o fim do foro privilegiado, justamente para tirar os deputados da alçada do Supremo e submetê-los a essa pressão, a essa espada de Damocles, como se diz, que eles ficam literalmente na mão dos ministros do Supremo, ou seja, os ministros do Supremo controlam de perto ali as investigações e também a tramitação do processo, e o timing é tudo nisso, ou seja, quando algum parlamentar eventualmente incomoda demais, aperta a investigação e eventualmente até a denúncia junto à Procuradoria contra ele. O que os ministros dizem, geralmente, Tosi, é que não podem submeter um deputado ou um senador a um juiz de primeira instância, sobretudo para medidas cautelares, que é o quê? Busca e apreensão, inclusive no gabinete dos deputados, dos senadores aqui em Brasília, prisão, eventualmente uma prisão em flagrante, ou uma prisão preventiva, como já foi decretada pelo Supremo, medidas de interceptação telefônica, etc., quebras de sigilo. Então, claro, os deputados e os senadores morrem de medo de serem submetidos a um juiz técnico, como o Deltan bem disse, um juiz de primeira instância, e os ministros, eu já vi alguns ministros também ecoando esse discurso. E é muito triste, porque eles falam como se um juiz de primeira instância fosse despreparado, sendo que não, é um juiz concursado, é um juiz, geralmente, um juiz federal de alto nível. Na verdade, o que todo mundo tem medo aqui em Brasília é de um juiz como, por exemplo, foi o juiz Sérgio Moro, e que não teve medo de enfrentar toda essa corja de corrupção que tem em Brasília, que tem na política nacional, muito embora não tenha invadido a competência do Supremo. Ou seja, quando aparecia alguma coisa relacionada a algum deputado, a algum senador, ele enviava logo imediatamente para o ministro Teori Zavascki, lá atrás, que era só essa recapitulação e o argumento que eles colocam. Agora, em relação à PEC da imunidade, o Deltan e o Kilter colocaram muito bem. O problema disso tudo é que todas as investigações vão praticamente ficarem paradas, ou seja, não resultarão. Se resultarem numa denúncia, o processo não avança, porque a ação penal vai depender dessa prévia autorização. Mas existe um problema também hoje relacionado a isso. Esses parlamentares do Centrão, eles morrem de medo das investigações que estão surgindo no Supremo desde 2021 sobre desvios de emendas parlamentares, que é hoje o grande esquema de desvio de recursos públicos em operação no Brasil. O problema é que quase todos esses inquéritos, e são vários, e ninguém sabe quantos são sigilosos. Há inquéritos praticamente na mão de todos os ministros do Supremo. Do ministro Flávio Dino, que cuida de perto dessa questão das emendas em ações para controlar a liberação desses recursos,
mas também de quase todos os outros ministros do Supremo. A minha apuração diz que o único que não tem inquéritos relacionados a isso é o presidente, o ministro Barroso. Os outros, todos têm, só que não se sabe como tramitam, contra quem tramitam, quem são os deputados e senadores investigados, quais esquemas estão sendo investigados, e aparentemente, muito raramente, a gente ouve falar dessas investigações, porque não há uma transparência em relação a isso. E isso torna esses parlamentares muito mais receosos e deixam eles na mão do Supremo. Então, essa PEC da imunidade, ou a PEC da blindagem, como foi apelidada, é para eles garantirem um certo tipo de vacina contra essa espada que é colocada sobre eles na mão de ministros, e ninguém sabe muito bem como é que tramita. Então, eles têm medo do escuro. É basicamente isso que está acontecendo aqui. Mas a direita está se aproveitando disso como um único recurso possível para também barrar aquelas investigações e aqueles processos de perseguição política, ou seja, por conta de manifestações da direita na tribuna, nas redes sociais, nos veículos de imprensa, que incomodam demais os ministros. Então a gente está misturando duas coisas diferentes aqui: casos reais, criminosos de corrupção, e, de outro lado, casos de manifestação da opinião parlamentar, que são, obviamente, protegidas pela Constituição. Está lá no artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis por suas palavras, atos e votos. Mas não é o que acontece na prática, e daí esse último recurso a essa PEC. É um problema, e o pior disso, o que está sendo colocado é que essas votações para autorizar ou não a abertura de uma ação penal, portanto, de um processo criminal, vão se dar por votação secreta. Então, é praticamente uma pá de cal na abertura de qualquer ação penal. Acho que ok. Deixa eu ouvir o Deltan, depois o Kilter tem uma notícia quente aqui pra gente na sequência, Deltan. Vai lá. Joia. Obrigado, Tosi. Tosi, várias pessoas à direita estão sinalizando favoravelmente essa PEC da blindagem como se fosse um instrumento, como se fosse uma barganha para se alcançar a anistia, a votação e a aprovação da anistia. Mas a sensação, o meu palpite do que vai acontecer, a minha leitura de cenário, baseada inclusive nas evidências que vieram à tona, é de que o Centrão vai negociar isso, vai conseguir a PEC da blindagem e não vai entregar a anistia. Vão até entregar a votação da anistia, mas vão operar para que a anistia seja derrubada e enterrada. A Andréa Sadi, ela fez uma apuração na Globo News, que ela trouxe hoje à tarde, dizendo o seguinte: existe um acordo entre Mota e o Supremo Tribunal Federal com o Centrão, em que o que eles vão fazer vai ser derrubar a anistia hoje à noite, conseguir essa PEC da blindagem, e em troca eles vão negociar uma redução de pena de 6 anos apenas para Bolsonaro. Ou seja, não vão tornar Bolsonaro elegível, não vão tirar ele do regime fechado. Vão reduzir a pena de 27 para 21 anos de prisão e 3 meses de prisão. Essa seria a negociação. E ainda vão reduzir a pena daqueles do 8 de janeiro. Ou seja, não vão entregar anistia a coisa nenhuma. A memória que me vem à mente é aquela de Winston Churchill criticando aquele inglês que foi negociar com os nazistas alemães, em que se negociou um acordo que viria a ser descumprido pelos nazistas, e Churchill disse: olha, você não negocia com o leão enquanto a tua cabeça está dentro da boca dele. Essa é a sensação que eu tenho. A direita, ela não está forte o suficiente, ela escolheu 2 péssimos presidentes do Senado e da Câmara, são pessoas que não se mostraram leais a valores, princípios. O próprio Mota não colocou para votar a anistia quando já tinha assinaturas suficientes para sua aprovação, para colocar à frente, e agora eles vieram com esse instrumento de barganha que é a PEC da blindagem. E eles vão acabar levando a PEC da blindagem, não entregando a anistia e dando uma mera esmola para a direita, que vai ser uma redução baixa de pena em relação ao Bolsonaro, em relação aos manifestantes do 8 de janeiro, deixando a direita, na verdade, humilhada, envergonhada com essa história toda. Eles não são confiáveis. O que eles querem, eles vão conseguir, é a verdadeira blindagem dos grandes corruptos do país. Agora, Kilter, a gente tem aí a informação de que ainda vai ser votado, então, mesmo a urgência do projeto da anistia, hoje ainda. Sim, o Mota acabou de marcar uma nova sessão na Câmara dos Deputados para daqui 10 minutos, exatamente às 8h30 da noite.
onde ele acabou de anunciar que vão debater o texto da anistia. Eu vou ler aqui o que publicou Hugo Mota, presidente da Câmara. O Brasil precisa de pacificação e de um futuro construído em base de diálogo e respeito. O país precisa andar. Temos na casa visões distintas e interesses divergentes sobre o 8 de janeiro. Cabe ao plenário soberano decidir. Portanto, vamos hoje pautar a urgência de um projeto de lei do deputado Marcelo Crivella para discutir o tema. Se for aprovada, um relator será nomeado para que possamos chegar o mais rápido possível a um texto substitutivo que encontre apoio da ampla maioria da casa. Como presidente da Câmara, minha missão é conduzir esse debate com equilíbrio, babá. Qual que é o texto do Marcelo Crivella? Eu acabei de receber ele aqui. O texto do deputado Marcelo Crivella engloba anistia total, geral e restrita para todas as manifestações políticas ocorridas entre o dia 30 de outubro de 2022 até o dia de hoje. Portanto, entraria aí todo mundo do 8 de janeiro e tudo que aconteceu desde 2022, de outubro de 2022 até agora. A dúvida é, Bolsonaro entra nisso ou não? E cabe o debate aqui para a gente fazer. De qualquer forma, sendo aprovado a urgência, o pessoal precisa entender o processo legislativo. Como que acontece o processo legislativo? Vão ser duas votações separadas. Primeiro, aprova-se a urgência dessa matéria, ou seja, vamos votar isso hoje ou não, vai ser passado, vai ser atropelado, digamos assim, as comissões que deveria passar, CCJ, qualquer outra comissão, isso vai direto a plenário e aí se fazem as emendas e substitutivos. O que é isso? São projetos que alteram, são textos que alteram o projeto original como ele está. Ou seja, primeiro vai ser votada a urgência e sim, todos os deputados têm que votar pela urgência, a gente tem que pressionar para todo mundo votar pela urgência, para isso vir para a pauta. Vem esse projeto de lei hoje como ele está e aí os deputados podem propor as suas emendas ou substitutivo. Como o Hugo Mota falou aqui, ele vai tentar fazer um substitutivo que contemple a todos. O que é esse substitutivo? Ele substitui, literalmente, o texto como um todo por um outro texto. E aí podem, além disso, ser feitas emendas, que são trechos a mais, tirar alguns trechos, e isso vai sendo votado na Câmara. Ou seja, continuem pressionando seus deputados para votarem sim pela urgência da anistia, mas vamos analisar com muito cuidado o texto que será votado. Se é uma anistia ampla, geral e restrita ou se é uma anistia light. Ao meu ver, me parece, em primeira olhada, acho que cabe a gente analisar até aqui mais a fundo, se é uma anistia light ou uma anistia ampla, mas pegando entre 30 de outubro de 2022 até hoje, eu acredito que sim. É claro que daí tem que ver as datas dos inquéritos, exatamente quando que foi aberto, quem que entrou em qual data, para ver quem entra e quem não entra. Aí é um debate mais aprofundado. Bom, o fato é que então teremos um desdobramento disso. Agora, lê do engano de quem confia em acórdãos ou acordãos feito com o Centrão, né? O Centrão, a gente está até com uma enquete aqui no programa hoje que pergunta o seguinte: na hora H, né, o Centrão vai aderir mais para o pessoal do Lula ou para o pessoal do Bolsonaro, né? Vai pender para o lado do Lula ou do Bolsonaro? E 71% acreditam que o Centrão vai pender para o lado do Bolsonaro ainda. O pessoal está otimista, Deltan. Vamos ver ao longo das próximas horas o que vai se realizar. Uma coisa é o que eu desejo que aconteça. Eu desejo que o Centrão possa cair para o lado do Bolsonaro, votar a anistia, aprovar essa anistia de forma ampla, de forma irrestrita, para garantir o restabelecimento da justiça. Outra coisa é o que as evidências apontam. As evidências apontam que esse Centrão não é confiável, que ele é traiçoeiro, que ele não está em busca de defender, livrar a pele das pessoas do 8 de janeiro, mas sim de livrar a sua própria pele. Aliás, as análises que saíram hoje com informações de bastidores, elas sinalizaram o contrário, que o Centrão busca é não reabilitar politicamente Bolsonaro para que ele possa ter o seu próprio candidato na eleição de 2026 sem o peso do Bolsonaro nas eleições. Então não interessa para o Centrão reabilitar o Bolsonaro, não interessa para o Centrão livrar as pessoas do 8 de janeiro e comprar uma briga homérica, uma briga imensa com o Supremo Tribunal Federal. Não interessa para o Centrão isso. O que interessa para o Centrão? Para o Centrão vai interessar manipular a direita, manipular todos aqueles que buscam a justiça, que têm uma expectativa da aprovação da anistia, para colocar essa votação em plenário, rejeitar a anistia, dizer, lavar as mãos e dizer, olha, nós tentamos, nós cumprimos a nossa parte no acordo. Eles vão levar a PEC da blindagem e depois eles vão ainda negociar para conseguir entregar algum farelo
alguma esmola em favor daqueles que buscavam uma justa reparação por meio da anistia. Mas eles vão, mais uma vez, prometeram e não vão aí entregar. Segundo todos falam, até na época da eleição do Mota, da eleição do Alcolumbre, eram pessoas que iam ser eleitas de toda forma, até vi um comentário aqui, e preciso fazer justiça a isso, eram pessoas que iam ser eleitas de toda forma. Parte da direita decidiu apoiar a eleição dessas pessoas por não ver alternativa para conseguir cargos importantes em comissão, e na época eu disse, olha, é uma visão legítima, é uma visão alternativa, eu não concordo com isso, porque eu acho que são pessoas às quais a gente tem que se opor, que não tem compromisso com a verdade, com a justiça, com valores e princípios. Às vezes é mais importante a gente dar o exemplo, a gente lutar por valores e princípios, a gente estabelecer um marco, mas foi a opção que foi feita. Eles chegaram lá, inclusive fizeram promessas e sinalizações favoráveis à aprovação de uma anistia, mas como a gente vê, eles não estão entregando e nas próximas horas a gente vai ter a confirmação, muito provavelmente, daquilo que os analistas já estão falando hoje, que o Centrão prometeu e não vai entregar. Olha, tem um assunto aqui, uma denúncia grave que foi feita hoje pelo Eduardo Talhaferro, ele que depôs hoje na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Talhaferro, o ex-assessor, o braço direito do ministro Alexandre de Moraes, lá no TSE, quando das últimas eleições. Ele, que está refugiado na Itália, fez mais uma denúncia contra o ex-chefe. O Talhaferro estava arrolado como testemunha de defesa no processo de cassação da deputada Carla Zambelli. O que chama a atenção no depoimento dele hoje, a gente vai ouvir um trecho aqui, foi a revelação sobre o modus operandi do gabinete de Moraes do TSE durante as eleições. E segundo Talhaferro, o próprio ministro trazia demandas sem ser provocado, mas daí pedia para que colocassem como justificativa como se aquilo tivesse partido de uma denúncia anônima. Bom, confirmo sim que as mensagens, que os pedidos eram do gabinete da presidência. Existe uma história nisso, tá? Que talvez o senhor não tenha percebido, mas a princípio isso começou como? Através de denúncia anônima. Então todos os pedidos, eles vinham e os relatórios eram confeccionados como através de denúncia anônima, foi analisado, tal. Porém, nunca existiu denúncia anônima. Nunca existiu. O próprio gabinete pedia para que isso fazia, o ministro pedia e colocava denúncia anônima. Só que em um certo momento, e eu tenho o áudio disso, eu tenho inclusive a conversa com a Cristina, no qual ela fala como a gente vai mudar o procedimento, se percebeu que aquilo estava começando a ficar, poderia se tornar um problema lá na frente, ia ser um pouco complicado. Então, seguiu-se que seria de ordem do juiz instrutor A ou do juiz instrutor B. Então, o juiz instrutor A do Supremo Tribunal Federal ou do juiz instrutor B do Tribunal Superior Eleitoral. Isso me parece grave, né? Ministro, como é que eu faço isso? Da onde que eu justifico essa ação? Coloca aí que você recebeu uma denúncia anônima, né? Põe aí, seja criativo, inventa uma denúncia anônima. Depois mudaram porque ia ficar um pouco insustentável isso, né? Repetidas vezes, sempre denúncia anônima. Quem são esses denunciantes? Mas essa revelação do Talhaferro mostra mais uma vez que nada republicano, nada dentro dos processos, devido processo legal, estava acontecendo naquela época, né? É o lema do Alexandre de Moraes, né? Use a sua criatividade. O resto a gente resolve. O importante é ser criativo. Não importa a lei, não importa o devido processo legal, não importa a Constituição, importa que os meus inimigos estejam em cana, estejam censurados, estejam silenciados, quiçá condenados e agora aprisionados. É isso que a gente vê. Tudo que o Eduardo Tagliaferro traz para nós, a cada nova revelação, a gente vê que isso é de fato um fato. Eles agiam com base na criatividade e não com base nas leis. Essa é mais uma evidência das tantas outras que ele já nos trouxe, os diversos prints, as diversas conversas, áudios, fichamentos e tudo que ele já nos trouxe como provas cabais de que sim, Alexandre de Moraes usava toda a estrutura do TSE, do STF para perseguir opositores políticos ao regime do PT com o STF. Isso já está evidente, já está muito claro. O que a gente tem que fazer com isso? Tem que pegar isso e pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Cabe também ao Tagliaferro, ao Eduardo Bolsonaro, ao Paulo Figueiredo continuarem lá nos Estados Unidos pedindo sanções a esses ministros. Olha, na semana que vem vai ter a reunião, a Assembleia Geral da ONU em Nova York, nos Estados Unidos. Está o maior bafafá sobre quem da comitiva vai, do Lula ou não vai, quem tem o visto liberado ou não. Mas fato é que eles anunciaram que vão divulgar aí novas medidas contra o Brasil na próxima semana. E fica a dúvida, será que virão novas
sanções aos ministros que votaram a favor da prisão do Bolsonaro, porque o Moraes, a gente sabe que está ainda no nível 1 da Magnitsky, ainda dá para aumentar, dá para escalar e apertar ainda mais o cerco contra ele. Eu espero, imagino que seja isso que vai acontecer, porque de fato, só assim para a gente sair, porque foi muito boa a entrevista que o Tagliaferro deu ao Metrópole, quando perguntaram para eles, por que você não denunciou isso para as autoridades quando estava aqui no Brasil? Eu vou denunciar para quem, meu Deus do céu? É o STF e a PGR, é a última instância de tudo, de investigação, de acusação, de julgamento, não tem para quem denunciar no Brasil. Eu tive que fugir para a Itália, tive que denunciar para os Estados Unidos, porque é o que sobrou, denunciar no estrangeiro. Então que a gente continue aqui defendendo sempre a liberdade de expressão, combatendo esses abusos sempre com essas novas provas e novas evidências que traz o Eduardo Tagliaferro e continuar pressionando lá de fora também para que isso possa acontecer aqui no Brasil. E nesse depoimento hoje, o Tagliaferro informou que ele foi procurado pelas autoridades americanas para que ele possa repassar o material que ele tem, provas que ele tem, para sustentar, para dar apoio às ações que estão sendo tomadas, que vem aí do governo americano. Você tem ideia, Renan, o que pode estar vindo aí? É sempre um jogo de adivinhação, né? Tem muita gente que aposta em mais lei Magnitsky, outros imaginam talvez alguma sanção a mais no tarifaço, né? Um aumento do tarifaço, né? O recrudescimento desse tarifaço. Mas o fato é que não vem muitas pistas, né? O que a gente sabe é que tem coisa vindo, porque o Marco Rubio não ia empenhar a palavra dele de uma semana para outra e depois se dar por esquecido no contexto de volta e meia, dia sim, dia não, está sendo provocado aqui pelo Supremo e pelo governo brasileiro. A minha impressão, Tosi, é que os ministros agora estão sentindo na pele aquele fenômeno que eu falei há pouco em relação aos deputados do Centrão. Eles acham que eles não sabem muito bem como é que eles podem ser sancionados, como é que eles podem ser punidos. Eu tenho procurado conversar dentro do Supremo e a questão dos vistos, por exemplo, a gente sabe que o ministro Alexandre de Moraes certamente está sem visto americano porque ele já está oficialmente sancionado na lei Magnitsky. Mas, em relação aos outros ministros, chegou-se a divulgar, né, que 8 ministros, ou seja, quase todos, estariam sem visto, à exceção de Fux, André Mendonça e Cássio Nunes Marques. Mas nenhum deles sabe disso oficialmente, porque não há uma comunicação oficial do governo americano sobre a suspensão dos vistos, e nem de seus familiares, o que deixa eles numa situação ainda mais aflitiva, porque vários deles têm ou podem ter ativos nos Estados Unidos, ou têm familiares que viajam para os Estados Unidos. Por exemplo, se soube recentemente que o filho do ministro Luiz Roberto Barroso era diretor do BTG nos Estados Unidos e saiu de férias para a Europa e não retornou, com medo de ser barrado. O ministro Luiz Roberto Barroso tem um imóvel, dizem que de mais de 20 milhões de reais, na Flórida. Portanto, aparentemente, há um receio de que esse imóvel seja imobilizado caso ele seja sancionado na Magnitsky. O que a gente sabe, por enquanto, é que os americanos estão avançando nas restrições ao ministro Alexandre de Moraes, as restrições financeiras dentro da Magnitsky. Ou seja, ele não só ele está impedido de transacionar em âmbito internacional, ou seja, operar em dólar, em investimentos internacionais, mas as sanções secundárias, como se dizem, podem estar chegando nos bancos, daí as restrições à emissão de cartões de crédito internacionais, mas também podem afetar a sua esposa. Se soube recentemente, por exemplo, que o ministro tem uma empresa em nome da mulher e dos seus filhos, chamado Lex, em que aparentemente é uma empresa patrimonial, ou seja, ele coloca todo o patrimônio da família dentro dessa empresa, né? Se soube recentemente que compraram uma mansão aqui em Brasília em nome da empresa, em nome da mulher e das filhas. Portanto, se os Estados Unidos, por exemplo, perceberem que o ministro Alexandre de Moraes
deposita todos os seus bens, o seu patrimônio dentro dessa empresa, e se for mais de 50% a participação dele, essa empresa também vai começar a sofrer restrições por parte não só dos Estados Unidos, mas em bancos que eventualmente operam também nos Estados Unidos, que são praticamente todos. Então, o que a gente sabe é que isso não é muito claro, mas o Tesouro Americano e o OFAC, que é o escritório de ativos no exterior, está paulatinamente, gradativamente aumentando o cerco ao ministro Alexandre de Moraes. E isso arrepia outros ministros, com certeza. Quanta injustiça, Deltan, quanta injustiça, porque o Moraes só está lidando, só mexendo com o seu próprio jardim, né, o jardim dele aqui no Brasil. E cultivando as suas hortaliças. Que tipo de hortaliça será que o Barroso e o Moraes cultivam no Brasil, né? Acho que tem a ver com o quê? Com o abacaxi, né? Abacaxi, nabo. Ovo, Eu acho talvez, que a cabeça muita erva daninha, muita planta venenosa sendo cultivada. E um desses venenos ali foi exposto, como vocês mostraram, pelo Tagliaferro. E o mais grave dessa acusação que o Tagliaferro fez, Tosi, não foi simplesmente a fabricação da notícia anônima, mas é o fato de para que a notícia anônima foi fabricada. Entenda o movimento que estava existindo. Um ministro do Supremo atuando como juiz, não atuando como presidente de tribunal, não atuando como investigador. Ele acionava o seu subordinado no Tribunal Superior Eleitoral, em que esse subordinado ia atuar como uma longa-manos, como uma extensão, como um braço do mesmo ministro Alexandre de Moraes, mas agora não ele como ministro supremo, porque ele só podia dar ordem para o Tagliaferro, que fazia parte do TSE, porque o mesmo Alexandre de Moraes, que atuava como ministro do Supremo, ele era ministro presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E aí ele dava essa ordem cruzada para o Tagliaferro, que atuava então com uma extensão da mão de Alexandre de Moraes, fazendo investigação, fazendo petição, levantando a bola para o próprio, de novo, ministro Alexandre de Moraes, agora usando o chapéu de ministro do Supremo, ele tomar decisões. Então presta atenção na dança que está acontecendo aqui. Ministro Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, chapéu de ministro do Supremo, manda, usando outro chapéu, o chapéu de presidente do TSE, manda o Tagliaferro fazer acusações, gerar notícias anônimas, fazer petições e encaminhar isso para o Supremo Tribunal Federal, para o gabinete dele, em que ele, com o chapéu de ministro do Supremo, ia decidir. Presta atenção no que está acontecendo. O que está acontecendo é o seguinte: é o ministro Alexandre de Moraes funcionando como autor das investigações, como quem faz a investigação, como quem faz a petição para ele mesmo, usando um outro chapéu agora de ministro do Supremo, tomar a decisão como julgador. Mas espera aí, você não pode ser parte e juiz ao mesmo tempo. Ele não pode peticionar, investigar e decidir ao mesmo tempo. Ah, então vamos esconder isso. Porque se ele peticiona e decide ao mesmo tempo, está na cara que ele é um juiz impedido. Ou seja, ele não pode atuar no caso. Quem diz isso não sou eu, é a lei. E um juiz impedido de atuar, que atua como juiz e é ministro do Supremo, ele comete um crime de responsabilidade previsto no artigo 39 da lei do impeachment, que é atuar mesmo impedido. Então vamos esconder isso. Como que você esconde esse crime de responsabilidade? Fabricando a notícia dizendo que é anônima, que não foi pedida, então, pelo ministro Alexandre de Moraes, que vai tomar a decisão. Não, foi anônima. Veja, caiu aqui no meu colo, caiu na minha mesa, e eu estou aqui fabricando esse documento. Então veja que o mais grave de tudo é que esse crime foi praticado para ocultar um crime de responsabilidade praticado pelo ministro Alexandre de Moraes, que é passivo de impeachment, ou seja, é passivo de expulsá-lo do Supremo Tribunal Federal e de responsabilizá-lo pelos abusos que ele praticou. Quem dera nós tivéssemos um Senado Federal para tirar esse tanto de erva daninha que cresce nesse jardim, não é, Tosi? Pois é, são crônicas do jardim de infância do Brasil, talvez um outro jardim, né? Tem o jardim das hortaliças, aí o jardim da infância também. Doutor Dallagnol, muito obrigado pela conversa, pela análise, sempre perspicaz. Obrigado também você hoje, nosso convidado, Renan Ramalho. Até o nosso próximo encontro. Valeu, Guilherme Kilter. E obrigado especialmente a você, espectador, que acompanha aqui a Última Análise. E eu convido você para ser assinante da Gazeta do Povo. Apoie o nosso jornalismo, porque são os assinantes que mantêm programas independentes e críticos, como é a Última Análise. E a Gazeta está com a promoção do 7 do 9. R$ 7,00 por mês durante 9 meses. Aproveite, faça a sua assinatura e junte-se
ao nosso time pela defesa da liberdade de expressão e de todas as liberdades no país. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.